Lembram? Camões. Camões, o grande poeta português, né? Falamos sobre ele na aula passada. Li aquele poema lindo dele, que ele faz aquela definição universal, eterna do amor. Né? Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Lembra? E aí, li também um trecho da Epístola de São Paulo aos Coríntios, né? Que ele também faz aquela linda definição de amor, né? Que ele diz que ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que sou, ou seja, apenas um metal, né? Como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montanhas, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Né? Olha que coisa linda, né, gente? Aí ele diz: o amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, ou seja, não se ensoberbece, não se envaidece, né? Não se conduz inconvenientemente. Olha que coisa, né? O amor não se conduz inconvenientemente. Ou seja, quando você ama alguém, você não quer machucar esse alguém. Então, você não se porta de forma inconveniente, de forma a ferir essa pessoa. Né? Não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se, ou seja, alegra-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Quantas vezes a gente ouve pessoas dizendo: o amor acabou, né? Então não era amor, né? Não era amor. O nosso poeta maranhense Gonçalves Dias tem um poema também muito lindo que eu vou ler depois para vocês um dia desses, em que ele também dá uma linda definição de amor. E ele faz justamente essa diferença entre o que é amor de verdade e o que é apenas um entusiasmo, uma paixão que tem fim, que acaba, que vai apagando, né? Mas ele diz: o amor não. Do amor até se morre. Então, quantos poetas, quantos escritores já definiram amor, né? E eu falei para vocês, li a letra da melodia, da música que o Renato Russo, do conjunto Legião Urbana, escreveu, chamado Monte Castelo, em que ele une esses dois textos maravilhosos sobre o amor, né? O de São Paulo e o poema do Camões, né? Sobre o amor. Então, eu pedi que vocês procurassem no YouTube a música Monte Castelo, né? E ouvissem. Que tal? Alguém ouviu? Ouviu, Alberto? Que legal. Gostou? E aí, gente? E aí, Conceição? Ouviu, Conceição? Que bom, gente. Então, ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor, eu nada seria. Aí ele canta: é só o amor,
É bonito, né, gente? Que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quer o mal, não sente inveja ou se envaidece. E aí ele repete o Camões: amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. E aí ele volta para o São Paulo. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos sem amor, eu nada seria. Vocês viram como ele termina? Ele vai repetindo o trecho de um, o trecho de outro. O trecho do São Paulo aos Coríntios, da carta, e um trecho do poema de Camões, né? E aí ele termina: estou acordado e todos dormem, todos dormem, todos dormem. Agora vejo em parte, mas então veremos face a face. É só o amor, é só o amor que conhece o que é verdade. Né? Aí eu fico pensando, por que será que ele disse, agora vejo em parte, mas então veremos face a face? Eu posso dar duas interpretações aí. Eu posso pensar que ele está falando de que a verdade maior que é Deus, a gente só vê parte dela, né? Mas um dia nós encontraremos essa grande verdade face a face, como ele diz, mas então veremos. Agora vejo em parte, mas então veremos face a face, ou seja, o amor maior. Ele pode também estar se referindo a outra pessoa. As pessoas, de uma maneira geral, querendo dizer que as pessoas não conseguem ver tudo se elas não amarem de verdade. Elas não conseguem ver o outro por completo, com defeitos, com qualidades, com falhas. E amar apesar disso tudo, se não for o amor de verdade, elas não conseguem ver isso. Né? Elas não conseguem ver face a face. Só quando existir o amor de verdade. E aí a gente pensa, esse amor absoluto, só o amor de Deus mesmo, né? Não é verdade? E aí ele termina, conclui a música dizendo: ainda que eu falasse a língua dos homens, ou seja, ainda que ele tivesse todo o conhecimento humano, todo o saber que os homens acumularam ao longo dos séculos, mesmo que ele tivesse todo esse conhecimento, mesmo que ele falasse a língua dos anjos, sem amor, eu nada seria. Né? Então, gente, às vezes, muitas vezes, a gente escuta um compositor, principalmente esses mais modernos, mais atuais, mais contemporâneos, da época da gente, né? E diz assim: não gosto desse tipo de música. Eu nunca fui muito fã do conjunto Legião Urbana por causa da melodia, que eu acho uma melodia meio estranha ao meu ouvido, porque eu tenho uma formação mais de música clássica, música erudita, né? Então, não é muito, combina muito com o meu ouvido. Mas a letra mostra que o compositor, o Renato Russo, assim como outros compositores que eu poderia citar aqui, tem um conhecimento bom de literatura, tem um conhecimento bom de da da peraí, gente. Tem várias pessoas querendo participar da chamada e não estão conseguindo entrar. Eu não posso negar, e também não posso dar entrada. Vamos ver se alguém. Opa! Então, como eu estava falando, né? Eles, para escreverem uma boa letra, eles estudam, eles conhecem, eles leem muito, às vezes tem uma cultura muito boa. Né? Eu poderia citar vários compositores, como Renato Russo, como Arnaldo Antunes, e tantos outros, Chico Buarque, tantos outros. Né? Bom, então, gente,
Viram aí a história da vida do Camões? Alberto, você reparou que o Camões, ele não foi só um poeta, ele foi também um soldado, participou de várias guerras, né? Não é? Ele adorava estar a bordo de um navio, onde ele sabia que tinha uma expedição partindo em navios para algum lugar, ele se alistava para ir lutar por Portugal, né? Foi para a África, foi para a China, onde Portugal ia em nome do rei, lá o Camões ia também, né? Tanto assim que algumas pessoas que falam da vida dele dizem que ele sofreu um naufrágio, né? E que nesse naufrágio só sobreviveu ele. E que ele já estava levando com ele a famosa obra dele, a obra mais importante dele, que é, quem lembra? Liguem o microfone de vocês, que está tudo desligado, e falem para mim. Os Lusíadas, né? Eu não quero Lusíadas. abrir. Isso. Os Lusíadas. Os Lusíadas é um poema imenso, é um livro, certo? Em que ele conta a glória do povo português. Ora, vamos falar um pouquinho de história. A literatura está muito ligada à história e à geografia, viu? A história do Brasil, quando a gente estuda a história do Brasil, a gente lê que o Brasil foi descoberto por portugueses, não é isso? Então, por que e como? Acontece que o povo português era, vamos dizer, eles eram grandes navegantes, né? Na época do descobrimento do Brasil, em 1500, Portugal era a nação que mais investia em navegações. E os reis patrocinavam, né? Os navios, os navegantes, os homens, os aventureiros, os homens que queriam partir para descobrir novas terras, para trazer riquezas para o reino de Portugal. Né? E foi numa dessas viagens que o Brasil foi descoberto. Então, eles foram a muitos países. Por isso que, até hoje, na África, a gente tem lugares onde se fala a língua portuguesa. Né? Angola, Moçambique, foram colônias de Portugal e muitos outros. Então, até hoje, lá se fala português. Por isso que a gente tem inúmeros Eles chamam escritores. português de Portugal, não é? É um pouquinho mais Tem carregado. isso. E tem inúmeros escritores africanos, né, que falam a língua portuguesa e escrevem na língua portuguesa. Então, olha, os portugueses se lançaram ao mar em grandes navegações e foram à África, foram à Índia, foram à China. Vocês acreditam que tem lugar na China onde se fala português? É claro que é um português tão diferente do nosso que a gente nem se entende direito. Por quê? Porque ele sofre influência do lugar onde ele é falado, das outras línguas que são faladas lá e tudo mais, né? Como o português da África, como o português da Índia. Na Índia também há lugares onde se fala português. Por isso que o português é uma língua das mais faladas no mundo todo, viu? Por causa dessas grandes viagens dos portugueses. E o Camões ia junto, certo? Se lançava ao mar. E ele escreveu essa obra imensa, maravilhosa, né? Que hoje é uma referência da literatura portuguesa, chamada Os Lusíadas, em que ele conta a história desse povo que se lançou ao mar com grande coragem, muita coragem, gente. Navios que hoje a gente acha minúsculos, verdadeiras casquinhas de madeira, né? Tudo construído em madeira, certo? Se orientando pelos astros, sem bússola. A bússola surgiu muito depois. Se orientando pelas estrelas, pela posição do sol, enfrentando o desconhecido, numa época em que ainda se acreditava até
que a Terra era plana e que o mar terminava num grande precipício e que o mar era habitado por monstros que devoravam navios inteiros. Né? Então, eles enfrentavam todos esses medos e se lançavam ao mar, muito aventureiros, muito corajosos. Né? E tudo isso trouxe grande fortuna, trouxe grande riqueza para Portugal. Portugal se tornou uma grande nação com essas viagens, com essas grandes navegações. Então, dizem que o Camões, numa dessas viagens, voltando da China, o navio em que ele viajava sofreu um naufrágio e ele foi o único sobrevivente, né? E que, inclusive, conseguiu salvar junto com ele tudo que ele já tinha escrito dos Lusíadas, quase tudo, os manuscritos, tudo escrito à mão, né, gente? Conseguiu salvar esses manuscritos. Alberto, o seu Camões era um grande brigão, viu? Ele era um ruivo temperamental, como dizem que costumam ser as pessoas ruivas, né? E um tremendo. Como é que a gente chama uma pessoa que. Pavio curto. Do pé para a mão, ele arrumava uma briga e andou preso várias vezes por causa disso. Vocês viram isso? Né? Andou preso várias vezes por conta disso. Então, gente, uma pessoa extraordinária, esse poeta. Morreu com apenas quantos anos? Quem sabe me dizer quantos anos ele tinha quando morreu? 56. 56 anos. Viu? Naquele tempo a vida era curta, muito curta, né? A expectativa de vida das pessoas era curta mesmo. Uma pessoa com 60 anos já era, nossa, pé na cova. Imagina, nós hoje, né? Com 60 anos, ainda estamos na flor da idade, é a melhor idade. Ainda queremos curtir. Imagina, né? Com 60 anos, nossa, a pessoa já era considerada bem velha, bem idosa. Ainda bem que não é mais assim, certo? Então, ele morreu novo mesmo, morreu com apenas 56 anos, né? E não assim, se queixava muito de que as obras dele não tinham o valor reconhecido como poderia ser, mas mesmo assim ele recebeu do rei de Portugal uma pensão modesta, né, com a qual ele pôde sobreviver. Também foi muito mulherengo, teve muitos amores, né? E ninguém sabe dizer ao certo os nomes das mulheres que ele amou. Ele usou um nome, Dinamene, nas suas poesias, dizendo que foi uma mulher que ele conheceu na China, que era filha de uma fidalga que morava na China, e que, inclusive, disse que ela morreu nesse naufrágio. Né? Tanto que ele escreveu um poema que ele diz: Alma minha, gentil, que te partiste tão cedo dessa vida descontente. Né? Eu vou ler depois esse poema para vocês, é lindo, em que ele fala dessa pessoa que partiu tão cedo dessa vida. Né? Então, alguns estudiosos da sua vida dizem que foi a Dinamene, mas também dizem que Dinamene foi um nome inventado que ele criou unindo letras das amadas que ele teve, ninguém sabe ao certo, né? Se ela realmente existiu. Tá? Então, uma figura, esse Camões, né, gente? Depois eu vou ler outro poema dele. Esse Alma Minha Gentil, que te partiste. É lindo, lindo. Bem, vamos para a nossa aula de gramática. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, antes de falar minhas palavras paroxítonas, na acentuação dessas palavras. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Alguma vez vocês já tiveram que sair correndo para tirar o pai da forca? Me digam. O que foi que eu perguntei?
Não, professora. Vocês já tiveram que correr alguma vez, parecendo até que iam tirar o pai da forca? Sim. Mas vocês conhecem essa expressão, não é? Que pressa é essa, menino? Parece que vai tirar o pai da forca? Não é? A gente usa bastante. Então, eu colecionei uma revista chamada, vou mostrar um exemplar aqui para vocês. Língua Portuguesa. Certo? Eu comprei praticamente todas. Corria para a banca de revista, quando eu saía, sabia que já tinha saído alguma. Muito boa essa revista, né? Hoje eu peguei todos os meus exemplares, como não tinha mais onde botar tanta revista, e botei lá na biblioteca da escola onde eu trabalho, porque aí todo mundo pode consultar, pode usar. E essa revista ela trazia umas curiosidades a respeito de expressões que a gente usa na nossa língua que não sabe de onde vem. E uma dessas é tirar o pai da forca. Parece que vai tirar o pai da forca? De onde surgiram essas expressões? Né? É interessante isso. Então, eu peguei essa hoje aqui para você. Tirar o pai da forca. De onde será que surgiu esta expressão? Tirar o pai da forca. Então, essa é uma expressão que tem em Santo Antônio o seu padroeiro. E aproveitando que a gente está entrando aí no mês de São João, São Pedro e Santo Antônio, por isso que eu estou aqui toda enfeitadinha de fitas e flores na cabeça, estão vendo? Eu resolvi explicar. A Desanira morre de rir. Eu resolvi explicar o porquê dessa expressão. Como se sabe, tirar o pai da forca é estar com muita pressa. Mas para entender a origem da expressão, precisamos contar um pouquinho da história de Santo Antônio, conhecido como o Santo Casamenteiro. Você se lembra de uma música do Lamartine Babo, que dizia assim: eu pedi numa oração ao querido São João que me desse um matrimônio, mas João disse que não, casamento eu não dou não, isso é lá com Santo Antônio. Lembram? Gostosa demais essa música, né? Então, Santo Antônio nasceu em Lisboa, Portugal, né? Em 1195 e viveu grande parte da sua vida no convento de Arcela, em Pádua, na Itália. Segundo consta, lá ocorreu, nessa cidade de Pádua, o maior de seus milagres. Estava ele fazendo um sermão quando, sobrenaturalmente, soube que seu pai havia sido condenado e já estava a caminho da forca. Então, olha só, Santo Antônio estava numa cidade e, de repente, veio à cabeça dele a notícia de que o pai havia sido condenado e que ia ser enforcado. Já estava a caminho da forca. Antônio pôs a mão na frente, transportou-se espiritualmente para Lisboa, defendeu o pai perante o tribunal e conseguiu absolvê-lo. Ou seja, ele tirou o pai da forca. Não é? Para seus ouvintes em Pádua, o pessoal que estava assistindo a palestra dele, a impressão foi apenas de um instante de silêncio, em que o pregador parecia buscar palavras e ideias. Para a plateia que estava ouvindo, ele colocou a mão na fronte e ficou em silêncio. Instantes apenas. Né? Mal sabiam eles que acabara de ocorrer miraculoso desdobramento de personalidade. Ou seja, enquanto ele estava ali, houve um desdobramento da personalidade dele, que foi a Pádua, na Itália, conseguiu ir ao julgamento do pai, defendeu o pai e conseguiu absolvê-lo, conseguiu que ele não fosse condenado. Anos depois, esse episódio serviria como prova para a canonização de Antônio. São histórias, né, que se conta
a respeito dos milagres, né, de Santo Antônio. E um deles foi esse, ele foi tirar o pai da forca. Então, essa é a origem da expressão. Daí que surgiu a história. Nas próximas aulas, eu vou sempre trazer para vocês o porquê da gente dizer certas coisas, que a gente nem se dá conta. Né? Bom, mas vamos à nossa aulinha de acentuação. Gente, nas aulas passadas, nós falamos das palavras oxítonas, né? Que são aquelas que têm a sílaba tônica na última sílaba. E vimos que nem todas as oxítonas são acentuadas. Apenas aquelas que terminam em A, E, O, em. Não é isso? Sofá, café, cipó, também. Apenas essas são acentuadas, certo? Hoje nós vamos falar, então, das palavras paroxítonas, aquelas que são acentuadas. Ora, vamos partir sempre da ideia de que é o nosso ouvido, é o que nós escutamos, que define essa questão da acentuação. Então, eu falei, gente, saci, ó, a palavra saci, termina em i, é oxítona, né? É oxítona, a sílaba tônica é a última. Não é acentuada, porque só são acentuadas as oxítonas que terminam em a, e, o, em. Então, saci não tem acento, certo? Por quê? Porque entende-se, então, que o i é uma vogal que tem uma força própria e que atrai a tonicidade para a última sílaba. Então, não preciso acentuar saci para ela ser oxítona. Eu não preciso botar acento em jabuti para essa palavra ser oxítona. Eu não preciso colocar acento em sapoti, que é uma palavra oxítona. Por quê? Porque ela termina em i, e o i já tem a sua força própria. Aí, eu encontro uma palavra que termina em i e não é oxítona, como táxi. Táxi, termina em i, mas não é oxítona. Como que eu sei que ela não é oxítona? Porque eu não digo taxi. Táxi. Eu digo táxi. Então, a sílaba tônica é o tá. Mas o i é forte. O i tem força. Alguma coisa tem que ser feita para não se falar taxi. E esse alguma coisa é um acento que eu vou botar no tá. No tá, é. Já botei. Entendido? Entendeu, Maria Alice? Entendi. Entendendo, professora. Pois é, gente, é isso que eu quero que vocês entendam. Eu sempre procurei mostrar para os meus alunos que você não tem que decorar, você tem que raciocinar. Ora, se o i tem força, tanto que eu digo saci, jabuti, saputi e outras, né? Sem precisar do acento, então, se eu vou falar táxi, eu vou precisar botar um acento no tá, porque senão a força vai vir para a última sílaba. A sílaba tônica vai ser a última sílaba, certo? Não é? Então, eu falo táxi e acentuo no tá. Né? Eu falo uma palavra como... Vou mostrar uma palavra aqui para vocês. Ó, júri. O júri de um tribunal. Olha só, termina em i. O i é forte. Mas ninguém fala juri. Sim, júri. Eu vou assistir um programa de auditório, competição de canto, The Voice.
Não tem o júri que escolhe os vencedores? Júri é uma palavra paroxítona e não oxítona, não é júri. Então, como o I tem força, o que acontece? Para eu falar júri, eu vou ter que acentuar o ju. Certo? Então, a regra vem e diz assim para a gente: as palavras paroxítonas terminadas em I são acentuadas. Sim, claro. Por quê? Porque alguém determinou aleatoriamente, porque quis complicar a vida da gente? Como dizia um aluno meu, professora, senta só para complicar a vida da gente. Não, seu bobo, é para simplificar. Então, tu vai falar tudo igual. Como é que tu vai olhar para uma palavra e não saber como é que pronuncia ela? Com o acento, tu sabe. Mesmo que tu nunca tenha visto aquela palavra, se tu olhar a palavra, júri, já sabe onde é que tu vai fazer força. Tu não vai dizer juri, vai dizer júri. Mas se não tiver o acento, tu não vai saber. Tá? Então, as palavras paroxítonas terminadas em I são acentuadas por quê? Porque senão elas vão virar oxítonas. Certo? Então, júri, táxi. Então, é a partir dessa ideia de que uma palavra, se não termina numa letra forte, se não for acentuada, ela vai virar oxítona, que nós vamos acentuar as paroxítonas, certo? Eu vou botar uma palavra aqui para vocês e vou perguntar como é que vocês pronunciam essa palavra. Olha só, faz de conta que eu estou num quadro escrevendo para vocês. A palavra é leia essa palavrinha aqui. Dá para ler? Tonel. Tonel. Hã? Vou botar Tonel. outra aqui. Qual é a palavra que está embaixo de tonel? Papel. Papel. Né? Papel. Gente, essas duas palavras, elas são paroxítonas ou oxítonas? Oxítona. Oxítona. A sílaba forte é a última, não é? Sim. Por causa do L. Por causa do L, que é uma letra forte, é uma consoante com força própria. Certo? Sim. Aí eu vou escrever essa outra palavra bem aqui. Não, eu vou escrever em outro papel que eu acentuei. Não queria acentuar. Eu quero que vocês é que vão me dizer onde é que fica o acento. É o túnel do tempo. Lê essa palavrinha bem aqui para mim. Fácil. 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 É? Ela é acentuada. Porque senão eu vou ler como? Fácil. Fácil. Por causa do Tá tudo no ar. L. Não é, Doraci? O L é forte. Né, Maracom? A consoante forte. O L é forte. Então, se eu não botar o acento, é fácil. Ó, botei o acento. Agora sim. É fácil. Então, é uma paroxítona. Né? Aí a regra vem e diz para a gente: as paroxítonas terminadas em L são acentuadas. Claro, se não forem, vão virar oxítona. Como papel, tonel, fuzil, anil, tudo que termina em L vira oxítona. Eu me lembro que no meu tempo de escola teve uma discussão na sala de aula. Nunca me esqueci disso. Olha, a gente foi no ginásio ainda. A professora de ciência estava falando sobre a dinamite. Falou que o inventor da dinamite foi Alfred Nobel. Ainda com L.
Então, e ficou uma discussão na sala de aula. É Nobel ou Nobel? Bom, a língua dele não era o português. Ele era norueguês, se não me engano. Dinamarquês, uma coisa assim, não me lembro mais. Então, eu não sei como é a pronúncia lá na terra dele, na língua dele. Mas eu sei de uma coisa. Aqui no Brasil, o nome dele termina em L e não tem acento. Então, eu digo Nobel. O prêmio, por isso que foi criado o Prêmio Nobel da Paz. E se alguém que disser que o nome é Nobel, eu não vou discutir, porque eu não sei como é na língua original. Mas aqui no Brasil, na língua portuguesa, eu digo Nobel, por causa do L. Porque não tem acento no nó. Certo? Então, as palavras paroxítonas terminadas em L, elas têm que ser acentuadas, porque senão elas vão virar oxítonas, por causa da força do L. Lembram que eu falei para vocês dos nomes dos verbos na língua portuguesa? Professora, Hein? tire uma dúvida então para mim. No caso, essa palavra, ela foi em homenagem a ele, o nome dele, no caso. Exato. O Prêmio Nobel da Paz foi criado em homenagem a ele. Paradoxalmente, né? Porque ele criou a dinamite, que é Certo, então, usada como poder destrutivo. certo. Então, o sobrenome dele lá, Nobel, Eu não sei como é pronunciado lá. lá, né? É isso que eu estou falando. Eu não sei como é pronunciado na língua dele. Nunca ouvi, mas, assim, quando a gente lê ou ouve na televisão, eles falam Nobel por causa do L, porque, para nós, o L atrai a tonicidade no final da palavra. Né? Eu estou lhe perguntando só porque uma vez eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa, conversar não. A minha filha estava conversando e eu participei um pouco da conversa e ele é americano. E ele falou o nome Nobel. Aí eu fiquei ali na minha, né? Só escutando, né? Porque dava para entender algumas palavras, né? E eu entendi que o assunto era sobre a dinamite. Cada E língua, sobre o seu criador, né? Então, eu fico sempre com essa dúvida, porque eu também já ouvi outras pessoas falando, né? Jornalistas, por sinal, falando Nobel. Nobel, né? Pois Conceição, cada língua tem a sua fonética, tá? Cada língua tem a sua maneira de falar as palavras para as letras. Cada língua tem o seu sistema fonético, né? Então, o que eu estou dizendo é que, para nós aqui, da língua portuguesa, a pronúncia é Nobel, por causa do L no final. Eu não posso pronunciar essa palavra como paroxítono, uma vez que ela termina em L e não é acentuada. Né? Certo? Então, eu vou colocar aqui o nome de um verbo que todo mundo fala. Cantar. Viram aí? O verbo cantar. Termina em que letra? Termina em que letra? R. R. Letra R. Né? Assim como partir, fazer, amar, dançar, sair, termina em R. O R é também uma consoante com muita força que atrai a tonicidade para o final da palavra. Então, reparem que a palavra cantar é oxítona, né? Por quê? Por causa do R. R. Sílaba forte. Uhum. Aí, eu vou escrever uma outra palavra. Que palavra é essa? Dólar. Dólar.
Mas está sem acento, não é, Delzanira? Aí fica dólar. Aí fica dólar. Né? Por causa do R. Mas nós sabemos que a pronúncia nossa não é dólar, Não e é. sim dólar. Então, eu acento. Tem um acento. Tá? Dólar. Lembra quando eu falei da diferença entre revólver e revolver? Sim. Né? Como termina em R, se eu não botar o acento, vira verbo revolver. Se eu botar o acento, vira arma, revólver. Né? Por quê? Porque as paroxítonas terminadas em R têm que ser acentuadas por causa do R no final. Uhum. Viu? Aí... eu vou mostrar uma palavra aqui para vocês que muita gente discute. Qual é o certo? Xerox ou xerox? Xerox? Xerox. 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 Qual é o certo? Eu Xerox. creio que seja de cima, Xerox. É Xerox. Não percam tempo escolhendo. As Xerox. duas estão Xerox. corretas. O Xerox. que vai mudar é a pronúncia e a acentuação. Se eu pronunciar xerox, eu não boto acento. O X já se encarrega de fazer com que a palavra seja oxítona, xerox. É. Viu? Mas se eu quiser falar xerox, Tem que pôr também assim. está correto, eu boto o acento. Sim. Certo? Então, xerox. Aí, me lembro, na escola, né, a professora explicou isso, aí depois ela fez um ditado de palavras. Aí ela ditou. Xerox. Todo mundo escrevia. E eu botei o acento. Aí teve gente que não botou. Ah, professora, como é que eu ia saber? Ela disse, porque eu falei. Eu pronunciei. Eu pronunciei xerox? Não. Como foi que eu pronunciei? Xerox. Então, tinha que ter o acento. Viu? Então, é só prestar atenção nisso. Se vocês estão anotando que alguém está falando e alguém falou xerox, então tem acento, por causa do X no final. Mas se alguém falou xerox, então falou com oxítona. Então não precisa do acento. Viu? Certinho? Então, Professora, moral da história. Oi. e se a E pessoa na dúvida, escrever, peço uma cópia, se né? a pessoa escrever Xerox e pronunciar Xerox, é errado? É errado. Como, Marise? Se a pessoa escrever Xerox, mas só que pronuncia Xerox, tá Não. errado? Tá. Porque se você quer falar xerox, você não pode botar o acento, senão fica errado. Não é? Sim, eu geralmente escrevo sem acento, mas eu pronuncio Xerox. Mas a pronúncia de ou xerox ou xerox, as duas pronúncias estão corretas. É. Viu? As duas Professora. pronúncias estão corretas. Você só tem que prestar atenção aqui. Quando você lê a palavra escrita e ela tiver acento, aí você lê xerox. Digamos que você está lendo um texto numa reunião e todo mundo tem esse texto na mão. Você está lendo para as pessoas. Aí lá está escrito xerox com acento. Se eu quero, eu vou contigo lá. Aí você vai ter que ler xerox. É. Não é? Porque está com acento. Mas se tiver Certo. sem acento, você lê como? Xerox. Pronto. É só prestar atenção, certo, Marise? Ok, professora, obrigada. Tudo está correto. Né? Professora, na Diga. dúvida, eu peço logo uma cópia. Desculpe, só para descontrair. Na dúvida, eu peço logo uma cópia. Mas agora eu já sei. O negócio, sabe, é que, como diz a música, é preciso estar atento e forte. Hã?
A gente tem que Precisa. estar atento. Temos que estar atentos, né? Bom, aí, ó, eu já falei das paroxítonas que terminam em L, em R, em X, em I. Aí tem as paroxítonas que terminam em U, mas na nossa língua esse U é sempre seguido de S. Por exemplo, vou escrever uma palavrinha aqui para vocês. A palavra leiam essa última palavra, por favor. Bônus. Bônus. Eu vou ganhar um bônus. Uma gratificação, um presente, um Sim. dinheiro. Um Sim. bônus. Certo? Termina em U, seguido de S. Bônus. Não é? Aí o que acontece? É paroxítona. Eu digo bônus e não bonus. Então, o que é que eu tenho que fazer, gente, para ser bônus? Acento. Colocar Acentuar. um acento. Circunflexo. Acentuar. Botar o Circunflexo. acento Circunflexo. circunflexo. Certo? É só, Marise, você lembrar que aquelas oxítonas que terminam em U, urubu, turu, não precisam de acento, porque o U tem Preciso de força. acento. Lembra? Certo. Sim. Não é? Então, o U já tem força. Então, ó, essa palavra aqui termina em U, seguido de S, mas ela termina em U. Né? Então, eu tenho que colocar acento no bo para não ficar bonus. Certo? Entendido? Por causa da força do U. Vocês repararam que eu estou sempre fazendo uma comparação com as oxítonas? Sim. É porque é para eu pensar como é que eu pronuncio essa palavra. É como oxítona ou como paroxítona? Se ela termina numa letra forte, como o I, como o U, como o L, o R, o X, o U, né? Eu tenho que acentuar, porque senão elas vão virar oxítonas. Ok? Sim. Ok. Então, ó, um quadrinho aqui para finalizar essa nossa aulinha. Sim. Paroxítonas e suas terminações. Quais são as acentuadas? As que L, terminam em R, L, R, R, X, X, I I, e US. Certo? certo. E eu botei uma palavrinha aí para exemplificar cada um. Ó, fácil. Qual é o contrário de fácil? Difícil. Também tem acento. Sim. Por quê? Por causa do L. Né? Sim. Aí, dólar, Bola. látex. Não é latex, é Látex. látex. Né? Aquilo que se tira para fazer a borracha, se tira da seringueira, né? Aquele líquido, né? Leite que sai da seringueira para se fabricar a borracha, o látex. Muita gente ficava em dúvida, é látex ou é latex? Tem acento. Então, eu não posso dizer latex, e sim Látex. né? A palavra táxi, a palavra vírus. Vírus. Aí o professor de vocês de prática esportiva, né? Diz assim: vamos, gente, malhar, que é para manter o tônus muscular. Ó, tônus. Terminei o S, então tem acento. Certinho, pessoal? Certo. Então, essas são as palavras paroxítonas e suas acentuações. Certo? Alguém quer perguntar? Tem alguma dúvida?
Eu quero passar uma tarefa para vocês para a próxima aula. Anotem aí, por favor. Professora, esse quarta-feira eu não participei dessa aula. Esse estava, eu penso que era por conta da internet daqui que estava esse muito ruim. Eu até falei com a Elaine, porque esse estava Maria do horrível a Carmo, internet aqui. essas Oi, aulas são gravadas. Então, sim, eu acredito que você possa pedir ao Ítalo, lá da UNIT, ou a Elaine, né, sim, para pegar essa aula para você assistir. tá certo, então, Tá bom? obrigada. Nada. Tá bom. Então, gente, eu quero que vocês me pesquisem, por favor, um escritor chamado Manuel Bandeira. Assim como vocês fizeram do Camões, uma pesquisazinha rápida sobre a vida, o que ele escreveu, né? Quem foi ele? Manuel Bandeira. Ele tem uma história de vida bem interessante. E uns poemas fantásticos, que eu adoro. Viu? Então, deem uma olhada nesse escritor. E eu quero um outro escritor, eu vou fazer uma comparação entre dois poemas deles, chamado Castro Alves. Manuel Bandeira e Castro Alves. Certo? Para a nossa próxima aula. Ok. Manuel Bandeira, eu conheci quando ele estava... Oi, Rosa. Não, não tô dormindo, não. Oi? Quem perguntou? Não, ela falou com alguém na casa dela. Então, eu conheci Manuel Bandeira já quando ele estava pertinho já de morrer. Ele estava com 82 anos. Gente, Tô rezando. desde criança que ele era tuberculoso e viveu até 82 anos. Eu morava em Brasília, nessa época, era aluna do curso normal em Brasília. Quando ele foi na nossa escola, ele estava em Brasília, e foi à nossa escola participar da finalização de uma gincana que nós fizemos na nossa escola, e ele foi dar uma palestra para a gente, foi maravilhoso. Né? Porque nós fizemos uma gincana no curso normal da nossa escola para formar uma biblioteca, que nós não tínhamos. Então, nós dividimos, a escola ficou dividida em duas grandes equipes. E a equipe que conseguisse mais livros seria a ganhadora. Foi uma loucura. Para vocês terem uma ideia, a gente peregrinou Brasília inteira. Em Brasília, você tem todas as embaixadas de todos os países, né? E eu me lembro da gente andando nas embaixadas estrangeiras, pedindo livros, né? Ia nas editoras, nas livrarias. Enfim, nós conseguimos formar a biblioteca do curso normal e ainda conseguimos formar uma biblioteca infantil da escolinha que funcionava na nossa escola, numa ala da nossa escola, tinha uma escola infantil, onde os alunos da turma do curso normal faziam estágio. Nós dávamos aula nessa escolinha, né, para nos formarmos. Então, nós formamos duas bibliotecas. Foi tão bem sucedida a campanha que virou notícia em Brasília. E a direção da escola conseguiu que o Manuel Bandeira, que foi a Brasília nessa época, casualmente, para um outro evento, ele se empolgou quando soube e foi convidado e foi à nossa escola, né? Tem uma palestra linda falando sobre o amor aos livros, né? O valor dos livros. E eu o conheci lá, né? Nunca vou esquecer dessa figura. Um homem alto, magro, moreno, né? Nariz grande, batatudo. Fala mansa, falava bem, sempre sorrindo, né? Nunca vou me esquecer desta pessoa, tá? Então,
E pesquisem esse Manuel Bandeira, que vocês vão ficar apaixonados pela história dele. E também o Castro Alves, que foi o grande amor da minha vida, o meu amor romântico. Eu nunca fui apaixonada por nenhum cantor, nenhum isso, nem aquilo, mas eu era apaixonada por Castro Alves, certo? Que, viveu, muito antes de mim. Nunca soube que eu era tão apaixonada por ele. Então, gente, até a nossa próxima aula. E um bom mês junino aí para vocês. Certo, pessoal? Beijo, gente. Até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Beijo, beijo, beijo. Desculpem se eu não, às vezes, atendo as mensagens de WhatsApp de todos vocês, né? Às vezes é falta de tempo. Vocês não sabem como minha vida é corrida. E eu também tive problemas de saúde aqui em casa, não meus, mas do meu marido, problema de coluna sério, andou muito doente, a gente teve que ir várias vezes ao hospital. E aí, gente, eu não tive tempo de mais nada. Hoje de manhã que eu fui me sentar para elaborar essa nossa aulinha de hoje, tá? Mas a hora dessa eu respondo todo mundo. Não precisa vir comigo, não. Tá bom, Viu? Professora, Obrigada. eu amei o poema de Carlos Drummond.